Nessa próxima quinta-feira nós temos um feriado e eu queria dar algumas dicas para vivermos bem este feriado. Corpus Christi é uma data tão especial que nos lembra da presença de Cristo na Eucaristia. Né? Que é isso, né? É Deus que quis, de fato, ser o Emanuel. Quando você olha lá na Escritura, essa palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele quis ficar próximo de nós, não quis ficar distante. No Antigo Testamento se considerava como um ser distante, porque não se tinha um contato pessoal. E até a imagem que se tem, muitas vezes, de alguém que pega lá e lê a Bíblia, pega lá e começa lá do Gênesis, é de um Deus que castiga, um terror pelo seu poder, que não segue os seus pedidos, as suas ordens. Mas aí, se vamos lá no Novo Testamento, se complementa aquele Deus do Antigo Testamento com o Deus do amor, o Deus da caridade que Jesus Cristo prega. Esse Deus que quis até não ficar nas alturas, mas está do meu lado, está junto comigo. Na China, e até é bom que a gente fale desse nome para rezarmos pelo esse país que tem pouco contato com o cristianismo. Na China chegou uma história simples sobre a Eucaristia de lá. É um padre que foi ajudar e ficou lá ajudando no seu trabalho pastoral por muito tempo, voltava e contava muitos quase milagres, né, que as pessoas têm com contato com a Eucaristia. Um deles que transmitia era de uma comunidade que tinha lá, era uma perseguição muito grande com os cristãos e sobretudo católicos. Então, muitos dos templos são, na verdade, casas das pessoas com a celebração da missa escondida, porque se o governo sabe é uma perseguição. Mas contava esse padre que uma dessas comunidades insistiu muito para que se tivesse o sacrário, porque ele celebrava a missa, dava a comunhão, mas não havia condição, porque não havia igreja. E aí, depois de muito insistir, e a missa era itinerante, celebrava numa casa, depois numa outra, e exatamente pelo medo da perseguição. Então ele disse: olha, eu posso até deixar, mas com uma condição, que sempre vocês façam companhia para Cristo durante a semana, e depois de uma semana volto a essa casa, celebro a missa e levo o Santíssimo para outro lugar. E aí toparam, e aí várias famílias se ofereceram, e uma das famílias então ganhou então a possibilidade, e os vizinhos então, de modo discreto, iam visitar o Santíssimo naquela casa, que preparou o melhor lugar que tinha, que era a sala, e numa caixa de joias ali ficou a hóstia consagrada. E a condição que o padre tinha dito é que sempre tivesse alguém na casa para fazer companhia para Cristo. O fato é que consegue durante toda a semana, aquela família, os vizinhos vão se tornando, mas acontece que no meio daquela semana o pai foi trabalhar, o pai de família, os filhos estavam na escola, a vizinhança não estava acessível, e a mãe de família que ficava lá, era o seu turno, cuidando da presença de Cristo, recebeu um telefonema que seu filho pequeno estava doente na escola e precisava ir lá pegá-lo. A distância era próxima, mas ela ficou com pena. Puxa, eu não posso deixar Cristo, eu comprometi, não posso deixar Cristo aqui. E aí o que eu faço? Pensou na vizinhança, não, só havia uma vizinha, e essa era nem sequer católica, budista, e então o único jeito era chamar essa vizinha, e a chamou e falou: olha, você não vai entender nada, mas essa caixinha para mim aqui, o que está aqui dentro é Deus, você pode fazer companhia para Deus para mim? Mas o que eu tenho que fazer? Fica aqui só, não precisa fazer mais nada. E aquela senhora então vizinha ficou lá, e enquanto a dona da casa foi correndo então para pegar o seu filho, não era nada sério, mas demorou uma hora e pouco para trazer de volta a criança.
e quando chegou, a vizinha estava lá, sentada no sofá, olhando para a caixinha, né? E agradeceu, olha, muito obrigado, porque você esteve aqui, já cheguei e tal. E a vizinha lhe disse, mas eu posso ficar mais um pouco? Mas por quê? Eu experimentei tanta paz, estar aqui diante do Santíssimo, tanta paz, eu posso ficar mais um pouco? Impressionante, né? Aquela senhora era budista, não sabia nada da Eucaristia, a única coisa que ela recebeu foi, olha, para mim, esse que está aqui nessa caixinha é Deus, você pode ficar aqui. E só com essa informação, aquela senhora recebeu uma graça, tanta paz de estar lá. Pois bem, se a gente acompanha Cristo na Eucaristia, que está aqui também, não é uma caixinha, é uma caixa um pouco maior, né? Esse é o sacrário que a gente chama. Se a gente experimenta essa companhia, nós vamos notar de verdade como que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, está do meu lado. E eu queria então dar algumas dicas para que nós aproveitemos então esse dia do Corpus Christi. Primeiro, para aproveitar bem esse dia, que eu assista à missa, é um dia de preceito. E então, como um domingo, há 4 dias mais no ano em que se pede que eu vá à missa. Então, como mínimo, claro, quem ama quer ir mais, mas como mínimo, um dos dias do mínimo é essa quinta-feira. Todos os domingos, mais 4 dias. Natal, Ano Novo, 8 de dezembro, que é o dia que se lembra da Imaculada Conceição de Maria, e o Corpus Christi, que é nesta quinta-feira agora. Então, primeiro que eu veja, entre os vários horários, um momento para participar da missa. Posso, inclusive, como a igreja é tão mãe e permite, posso, inclusive, assistir a missa na véspera, ou seja, amanhã à tarde, já posso assistir a missa e já me vale como preceito para quinta-feira. Essa quarta-feira amanhã já é possível. Então, primeiro que eu vá à missa. Depois, como costume em muitos países, há também a possibilidade, se queremos, de participar da procissão, né? Não é obrigatório nem nada, mas é um modo de manifestar o nosso carinho. Algumas paróquias se revezam e se juntam e aí fazem entre várias. Aqui no Rio se faz no centro da cidade também. Que a gente veja se é possível, dentro das várias opções, para participar dessa procissão, que em geral se faz depois da missa, em que se leva Cristo pelas ruas, num trajeto às vezes pequeno, às vezes um pouco maior, e se reza algumas orações, como se Cristo estivesse na vizinhança e fizesse a nossa companhia. Eu me lembro quando estava em Roma, recebi a visita da minha família e veio um tio com a sua família e não praticava a fé, não tinha nenhum contato com a fé. E por acaso, né, a data que vieram era o Corpus Christi, em Roma. Havia a procissão que o Papa Bento, na época, herdando do costume anterior do Papa São João Paulo II, fazia uma procissão que era muito bonita, saía de uma igreja conhecida em Roma chamada São João do Latrão, e ia até uma igreja dedicada a outra igreja dedicada a Maria, que era Santa Maria Maior, um percurso que demorava mais ou menos 1 hora, em que depois da missa acompanhava então todos os fiéis o caminho, né, com muitas orações, e havia uma bênção com o Santíssimo final dada pelo Papa. Esse meu tio então não praticava nada da fé e por acaso então era o dia que foram me visitar, era a semana do Corpus Christi, e organizei que o almoço fosse ali próximo daquela rua onde passaria a procissão. E depois que almoçamos, os levei até o meio da procissão. Chegamos, já estava acontecendo a procissão e acompanhamos até o momento final com a bênção. E ele observou tudo com muita curiosidade, como eu tinha observado os monumentos de Roma, tinha ido antes uma viagem por vários países da Europa, junto com a família e tal. E aí depois de uma quinzena, liguei para falar com eles, perguntei se tinham gostado da estadia romana e de toda aquela viagem que tinham ido em todos os lugares, de que ele mais tinha gostado.
Ele me falou da procissão, né? Eu não entendi nada, mas achei tão bonito, né? Interessante, né? Outro testemunho, uma pessoa que não teve contato com a fé, ou muito pouco, e que se sentiu tocado. Por quê? Porque era Deus que estava lá, né? Então, se a gente pode ter essa experiência também. Se podemos participar, vamos ter essa experiência. Se enfeitam, então, os lugares onde passa Cristo, famosos tapetes, com temas artísticos variados, às vezes se usa serragem, flores, né? Do modo de manifestar como os reis da antiguidade, que se passava, então, algum enfeite para o lugar em que passavam. Se estende um tapete para que possam passar os reis, então Deus muito mais, que é Cristo que passa na Eucaristia. Não sei se você sabe a origem dessas procissões e de todo esse cuidado com Cristo na Eucaristia. A origem é medieval, é uma origem até interessante para nós. Havia um herege chamado Berengário de Tours, que era a sua cidade. E ele, não pensemos quando falamos de um herege, de uma pessoa má, né? As pessoas de um herege, você imagina já o demônio encarnado, um cara lá tal, mal, né? Só falta sair os chifres assim e tal, né? Na verdade, um herege é uma pessoa que caiu no erro teológico e se é obstinado naquele erro, então, de fato, não quer mudar, pelo orgulho é que cai nesse pecado. E o que aconteceu com o Berengário? Vendo a prática dos cristãos da época, que assistiam uma missa, e assim que acabava a missa, iam embora, ele chegou a uma conclusão interessante. A conclusão dele foi essa: olha, as pessoas vão assistir a missa, até na época muita gente assistia a missa, lá no seu país, na França, e vão embora logo depois, e só voltam para a missa, que vai ter no outro domingo, ou quem sabe alguma outra missa na semana, e só ficam no momento da missa e vão embora. Não havia sacrário nas igrejas, ou muito pouco, e no máximo se reservava a hóstia consagrada para dar para os doentes, ficar em algum lugar à parte. Então, por esse costume, ele chegou à conclusão, né? Não será que Cristo, ele está na Eucaristia só no momento da missa? E que depois não fica mais? Né? Porque eu não vejo ninguém que venere Cristo na Eucaristia depois da missa, no máximo para dar para o doente, mas talvez nessa Eucaristia que já foi para dar para o doente, então ele ficou, mas depois já foi embora. E ele criou até uma teoria dizendo assim: do batismo, a pessoa é batizada jogando água, e essa água é uma água normal, e dá uma graça impressionante, que é a graça da pessoa ser batizada e ser filha de Deus agora. Mas no máximo essa água é uma água benta, mas é uma água, e passa pelo corpo da pessoa, e era água antes e continua sendo água, mas dá uma graça maravilhosa. Será que o pão não é a mesma coisa? A pessoa recebe a Eucaristia, naquele momento é Cristo, mas depois é pão, continua sendo pão. Antes era pão, depois. Isso é heresia, hein? Se alguém dormiu, isso aqui é heresia, hein? Né? Então, e nessa heresia muitos acabaram sendo cativados, né? Parece que é verdade, né? Porque a gente só vai à missa, então só durante a missa que tem Cristo na Eucaristia, depois não tem mais. No entanto, o que Cristo disse é: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Cristo falou expressamente isso, não falou, durante o momento vai ser, né, durante a missa, depois não, ele falou que fica. No anúncio que Cristo falou, inclusive, muitos se escandalizaram, e conta o Evangelho, São João testemunha, que depois de Cristo ter falado da Eucaristia, muitos já não acompanhavam Cristo, porque estavam escandalizados. Como é que é? Dá de comer? E aí Cristo chegou até a perguntar para os apóstolos: vocês que estão aí, vocês querem também ir embora? Estava Jesus disposto até a sacrificar apóstolos, mas ia ficar na Eucaristia. São Pedro toma a palavra naquele momento e diz: a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E os apóstolos ficam com Cristo. Mas naquele momento, para avisar que ia ficar na Eucaristia, Cristo faz esse ficar pé nessa ideia, que ele vai ficar.
Pois bem, naquele momento então medieval, muitos se deixaram levar pela ideia de Berengário e aí, como reação àquela heresia, muitos cristãos começaram a querer prestar o culto a Cristo depois da missa e ficavam um pouco mais, e as igrejas começaram a ter um sacrário, e aí se organizou com o tempo as procissões, com um modo até de manifestar, não, Cristo está na Eucaristia mesmo, e a gente vai lhe acompanhar, né? Então a origem foi dessa época, e claro, com o tempo vem até uma aparição milagrosa que Deus permitiu, em que pediu a vidente lá que viu lá que tivesse um dia no ano dedicado à Eucaristia. E aí chegou ao Papa esse pedido, e houve também na mesma época um milagre eucarístico, ou seja, perto de onde o Papa estava de férias, né, houve um milagre, né, de que durante a missa aquelas espécies do pão e do vinho, né, na consagração, que a gente sabe que depois da consagração normalmente eu olho e ainda parece pão, ainda parece vinho, mas agora se passou para a consagração, meu corpo e o sangue de Cristo, mas aquele milagre se transformou de fato, né, e através desse milagre que se apresenta ao Papa, e foi muito perto de onde ele estava, ele fica convencido que esse pedido era de Deus mesmo, e estipula num momento do ano e se lembra da Eucaristia, que é o Corpus Christi, né? Durante a Semana Santa já lembramos da Quinta-feira Santa, mas há tanta coisa na Semana Santa que ter um dia especial fora da Semana Santa era importante. É o que nós temos, é o dia de Corpus Christi. E aí vem a pergunta para nós: não será que eu sou um beregário? Porque na prática até nós vamos à missa, talvez, eu tenho devoção, mas eu vou domingo e pronto. Na prática eu estou sendo um berengário. Por quê? Porque eu não cultivo a presença de Cristo na Eucaristia. Eu vou visitá-lo algum momento na semana, né? Ou eu chego um pouco antes, ou fico um pouco depois da missa, e vou até onde está a Capela do Santíssimo, onde uma luz acesa manifesta que Ele está lá. Aqui temos essa vela que manifesta que Cristo está lá, né? Nunca me esqueço de uma criança pequena que foi mostrar para os pais a capela do seu colégio, né? E aí, ao mostrar a capela, os pais não eram praticantes, a criança que mais sabia, porque estava tendo instrução na escola, e aí a criança mostrar a capela, mostrou então o sacrário e disse: ali está Jesus. E aquela luzinha do lado mostra que Ele está lá. Quando está acesa, Cristo está lá. E quando está apagada, é que Ele foi dar uma volta por aí, né? A criança pequena é o que ela podia entender, né? Mas está lá, onde tem essa luz acesa, Ele está lá. E eu não posso visitá-lo, né? Organizar na minha agenda para, de fato, fazer essa visita. Cristo ficou na hóstia santa, diz São José Maria no seu livro Sulco. Ficou na hóstia santa por nós, para permanecer ao nosso lado, para amparar-nos, para guiar-nos. O amor, somente com amor se paga. São José Maria gostava de dizer essas palavras: amor com amor se paga. E esse amor tão grande de Cristo em ficar na Eucaristia. Como não havemos de ir ao sacrário todos os dias, nem que seja apenas por uns minutos, para levar-lhe a nossa saudação, o nosso amor de filhos e de irmãos? E às vezes gostava de fazer essa proposta, lembrando, se Cristo ficasse, e como quis ficar mesmo, como uma pessoa adulta, ressuscitado, com um corpo glorioso, muitos teriam reverência, mas teria que ir num lugar concreto onde Ele estava, né? Então, do mundo inteiro eles têm que fazer uma peregrinação onde Ele está e tal. Isso é muito difícil e tal. E ainda podia haver algumas pessoas que duvidassem, mas era Cristo que estava lá. Se Cristo ficasse como uma criança,
já causaria um enternecimento maior. Uma criança, é difícil ofender uma criança. Haveria pessoas talvez que duvidassem, mas pela inocência de uma criança, às vezes a tendência é que mais pessoas pudessem ficar enternecidas. Ao mesmo tempo, teria que ter um lugar onde ficasse aquela criança, e ele no milagre de até da mente criança, sei lá. Agora Cristo não fez nenhum nem outro. Ele ficou como um pão, uma coisa. Se rebaixou. Uma criança é indefesa. Um adulto poderia ainda se defender de um ataque. Agora, uma coisa, um pão indefeso, que vai de um lado para o outro, está na procissão, mas ao bel prazer dos homens. E como é bom que nós queiramos fazer companhia. Se olhamos essa perspectiva, podemos até dizer, como São José Maria, que cada sacrário é uma prisão de amor. Porque Cristo ficou preso, está lá, né? Até se fecha com a chave e tal, com um modo de segurança e tal, mas está numa prisão de amor, que está preso no sacrário, esperando a nossa visita. Será que eu não posso visitá-lo para evitar de ser um benegário que na prática só vai talvez à missa? Talvez assim eu já começo a dar um passo mais na minha vida espiritual. No meu trajeto da escola, da faculdade para casa, vice-versa, no trabalho, estágio, eu passo em frente de alguma igreja, será que eu não posso cumprimentar, mesmo que seja distante? Cristo está naquela igreja? Há pessoas que têm o costume de fazer o sinal da cruz. Não precisamos, às vezes pode chamar muita atenção, mas pelo menos lembrar que ali tem aquela igreja, tem Cristo. E talvez dizer uma breve oração, ou cumprimentar, Jesus, estou aqui, né? E talvez lembrar de como é o sacrário daquela igreja, como ajuda. Aquilo vai enchendo a alma de um carinho pela Eucaristia muito grande. Como é bom que nós temos essa ideia, esse desejo, né, de crescer na companhia de Cristo na Eucaristia. No Antigo Testamento há algumas imagens da Eucaristia. Ou seja, não é a Eucaristia, porque é o Antigo Testamento, mas são imagens que fazem lembrar da promessa da Eucaristia futura. E agora nós vivemos o cumprimento dessa promessa, que Cristo está aqui. Uma das imagens era o maná, né? Aquele maná que era uma espécie de farinha que caía por um milagre no deserto e alimentou o povo judeu durante muito tempo. Estava na travessia do Egito até a terra prometida, até a Palestina, e nesse trajeto ficaram 40 anos pelas dificuldades com os povos vizinhos e a falta de fidelidade do próprio povo, que então ficou nesse trajeto difícil, mas Deus não abandonou o povo para evitar que morressem de fome. Eles estavam no deserto. Todo dia de manhã aparecia na areia do deserto um pó branco, que era uma espécie de farinha, que era o maná, e alimentava e dava o alimento para aquele povo. Faziam massa com aquela farinha e dava pão e comeram durante muito tempo. É uma imagem da Eucaristia, e com uma imagem bonita, porque Deus falou para quando se recolhesse o maná, recolhesse para a comida daquele dia. O maná era para comer só naquele dia. Então eles tinham que pegar a porção de farinha para fazer o pão daquele dia. Alguns gananciosos resolveram então, não, vai que amanhã não cai esse maná, deixa eu pegar mais. E eles pegaram a mais o maná. E aí no dia seguinte tinha amanhecido com mais maná, e aqueles que eles tinham pegado a mais tinham apodrecido, né? Já Deus mostrando, olha, é só esse novo, é por um dia mesmo, apodrece. Mas para mostrar que era um milagre mesmo, no sábado, que era o dia do descanso dos judeus, no sábado eles não coletavam maná, e Deus disse, na sexta-feira vocês podem pegar o maná para 2 dias, e ele não vai apodrecer. Aí caiu o maná na sexta e ele durava 2 dias. O maná dos outros dias durava 1. Tinha um conservante do céu, né, que era, né? Então, eles viviam um milagre constante. E é uma imagem da Eucaristia, que Deus estava dando um alimento diário. Eu tenho chance de receber esse alimento diário para a minha vida. Agora, Eucaristia.
é receber Cristo na comunhão. Se estou preparado, né, com a confissão em dia, né? Então, essa é a primeira imagem. Há várias, mas vou citar uma segunda para nos ajudar. A segunda é do profeta Elias. Ele, no Antigo Testamento, experimentou uma perseguição muito grande. Foram muitos persegui-lo para matá-lo mesmo. A mando da imperatriz, que era a esposa do rei, na verdade, de Israel, ele chegou a enfrentar mais de 400 profetas de Baal e venceu. Mas quando a mulher do rei ficou então com muita raiva e disse que ia lhe perseguir, aí ele ficou com medo. Você vê que essa mulher era megera, ele enfrentou 400, mas com uma só ele já, e ele saiu correndo, e naquela fuga dorme no meio do deserto, e um anjo lhe acorda, na imagem do Antigo Testamento, ele acorda, ele oferece pão e um pouco de água. Ele come aquele pão e aquela água, dorme de novo. Novamente o anjo lhe acorda, lhe oferece de novo aquele pão e aquela água, e com a força daquele pão, ele consegue caminhar 40 dias, com uma força, e vence aquela dificuldade com a mulher do rei de Israel. Lhe dá força. Se a gente tem alguma tentação, alguma dificuldade, parece que eu não consigo vencer, com a confissão em dia, que eu receba bem a Eucaristia, aquilo vai me dar uma força verdadeira. Faça um teste. Recebendo a Cristo com a Eucaristia, com devoção, aquilo me dá uma força impressionante. A igreja ensina que uma só comunhão justifica um homem. O que quer dizer isso? Uma só comunhão bem recebida me garante o céu. Uma pessoa que recebeu a comunhão com muita devoção já pulou o purgatório. Se ela merecia o purgatório, ela se purificou. Mas tem que ser com muita devoção. O problema é que a gente recebe a comunhão, mas nos faltamos devoção. Então podemos manifestar um desejo. Eu não quero ser o Berengário, e se eu posso, vou até assistir a cerimônia com uma procissão, se coloca aquelas enfeites, e eu posso espiritualmente imaginar que eu quero também ser um desses enfeites, e Cristo possa passar por mim, e eu quero ser o que dá o trono para Cristo, que Cristo seja elevado por causa da minha boa atuação aqui nessa terra. Uma última ideia para nós, que eu gosto muito, que vem de São Tomás de Aquino. Ao falar da Eucaristia, ele dava 3 ideias que a gente pode guardar no coração essa semana, cada vez que a gente for receber a Eucaristia, especialmente no dia do Corpus Christi. Ele dizia que procuremos receber a comunhão sempre como se fosse a primeira vez. E quem recebeu a primeira comunhão, talvez se lembre, poxa, eu quero receber como aquela primeira vez, que eu não sabia direito, mas eu queria receber com devoção, expectativa, né? Como a primeira vez. Também dizia, junto com essa comunhão, que eu procure receber como se fosse a última vez. Eu não sei quando será a minha última vez, mas como é bom que eu todos os dias pense, essa aqui pode ser a minha última. E um dia vai ser a última, a gente talvez nem vai saber quando é que vai ser a última vez. Então, que eu receba a comunhão pensando, se essa aqui for minha última. Né? Eu me lembro na época da pandemia, que algumas pessoas me falavam, né? Padre, se eu soubesse que a minha última missa era essa, porque depois começou a fechar a igreja, e aí tal, não, se eu soubesse que minha última missa foi aquela, eu teria sentido mais devoção. Agora eu estou 3 meses sem missa, né? Em muitos lugares ficou muito tempo sem missa, né? Então as pessoas sentiam tocado, nossa, eu desejo a missa, mas não consigo, né? E as pessoas vinham atrás, onde é que tem uma missa clandestina aí? Parecia que a gente estava nos primeiros cristãos, né? Ficou, roeu a voz, está tendo uma missa ali, vamos lá, né? E tal, abre a porta, ninguém diz nada, entra lá um, entra outro, né? Na época da pandemia estava difícil. Como se fosse a última vez, e um dia vai ser a última. E depois, como se fosse a única vez. Essa é uma ideia às vezes mais difícil de entender, mas é muito profunda. Se eu pudesse receber só uma vez na minha vida, como é que eu receberia essa comunhão? A única imagem que eu tenho assim melhor
era um dia que eu tinha que fazer um pagamento. E aí eu errei a senha e falou, última tentativa, se errar a senha, cancela o cartão. Né? E aí eu precisava, então, aí fui lá devagar, assim, para não errar a senha, né? Deu certo lá, mas foi uma tensão, pô, não posso errar esse negócio aqui, se eu errar já era, né? E é como se fosse a única vez, eu só tenho essa chance. Também é um modo bom de analisarmos, de vermos como recebemos Cristo na Eucaristia. Vamos terminar com um olhar para Maria, a mãe de Jesus, que acompanhou Cristo durante muito tempo, naquele momento em que Cristo se encarnou no seu seio, levou 9 meses, Cristo criança, Cristo adolescente, Cristo adulto, até o momento que começa a vida pública. Mas reparem, Cristo ficou muito tempo em companhia de Maria, mas Maria trouxe Cristo uma só vez, naquele momento da encarnação, quando ela disse sim um anjo. Em cada missa, Deus nos deixou a condição para os homens, através do sacerdote, que possa trazer Cristo todos os dias em que há uma missa. É para agradecermos, né? Podemos ter essa experiência todos os dias. E que eu aproveite, então, e não seja um berengário, com a ajuda de Maria, perceba que Cristo está lá me esperando, numa prisão de amor, em cada sacrário. Assim viveremos bem esse Corpus Christi.